Bom, para a gente poder entender um pouquinho o que está acontecendo no mundo, nós precisamos então acompanhar o noticiário mais forte internacional. O presidente Putin, da Rússia, viaja hoje para a Coreia do Norte, para encontrar lá com Kim Jong-un. Bom, o que significa isso? Quem está aqui conosco é o professor Vitério Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Professor Vitério, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. É um prazer conversar com vocês. A que se deve essa aproximação da Rússia com a Coreia do Norte, professor Vitério? Se deve à necessidade da Rússia de conseguir munição para os seus obuseiros, os seus canhões. A Coreia do Norte tem muita munição de 152 milímetros antiga, que a Rússia usa nos seus obuseiros, é um padrão diferente da OTAN, que é de 155 milímetros. E, ao mesmo tempo, a Coreia do Norte tem um programa nuclear, vem fazendo testes, fez 6 testes nucleares desde 2006 e vem lançando mísseis nas águas territoriais do Japão. Então interessa aos dois lados. Até 2017, Heródoto, a Rússia, juntamente com todos os outros países do Conselho de Segurança, incluindo a China, aplicavam sanções contra a Coreia do Norte. Mas por conta da guerra na Ucrânia, nesse momento a Rússia precisa da Coreia do Norte, assim como precisa do Irã, que também é um dos países mais sancionados do mundo por causa do seu programa nuclear também, Heródoto. Agora, professor Vitério, isso forma um novo núcleo geopolítico no mundo ou é muito precipitado falar uma coisa dessa? Ainda não dá para chamar de núcleo geopolítico. Por enquanto é uma aliança de países que são párias. A Rússia é o país mais sancionado na história da humanidade por ter invadido a Ucrânia. E na sequência tem esses países. O segundo é o Irã, o terceiro é a Coreia do Norte. E por trás, como parceiro sênior, que inclusive sofreu muitas críticas na reunião de cúpula do G7 na última semana, a China por fornecer tecnologias de uso dual, que pode ter utilização tanto militar quanto civil, para a Rússia numa escalada de tensões contra o Ocidente, Heródoto. Agora, professor Vitério, e qual é o papel da China? Ela também tem subsidiado a Rússia nesse confronto contra a Ucrânia? A China usa a Rússia como uma válvula de pressão. A China é cortejada pelo Ocidente. O Xi Jinping esteve na Europa há poucas semanas. O Ocidente conversa com a China para que evite, para que faça pressão contra a Rússia, para que evite fornecer equipamento para a Rússia, porque é considerado no Ocidente, Heródoto, que a China é um país que poderia parar a guerra de agressão do Putin contra a Ucrânia, Heródoto. Agora, esse parar seria parar do jeito que está ou parar retirando as suas tropas das regiões invadidas? No Ocidente, especialmente na Europa, todo mundo considera que parar do jeito que está é repetir 1938, quando Hitler invadiu a Tchecoslováquia. A França e o Reino Unido deixaram ele ficar primeiro com os Sudetos da Tchecoslováquia, depois com a porção ocidental da Tchecoslováquia, pensando que isso apaziguaria a questão, que não levaria a uma guerra, mas o Putin usou a Tchecoslováquia para invadir a Polônia. Então, ele utilizou as fábricas, a parte industrial, a base industrial de defesa da Tchecoslováquia, inclusive soldados tchecos para invadir a Polônia. Então, no Ocidente, todo mundo considera que se o Putin fosse parar, teria parado em 2014, quando anexou a Crimeia. Ele não parou em 2014 e não deve parar em 2022, e é por isso que países como a Polônia, por exemplo, que sofreram sob dominação nazista durante 4 anos e dominação comunista durante 5 décadas da União Soviética, nesse momento se armam muito além do necessário para a OTAN. A Polônia investe 4% do PIB em armas e a Polônia já declarou que se a Rússia avançar sobre a Ucrânia, a Polônia irá para a guerra contra a Rússia. Aí, só para finalizar, Heródoto, a Polônia é um país membro da OTAN. Professor Vitério, o Putin, nesse seu giro internacional, ele tem tido algumas vitórias diplomáticas, já visto aqui nessa reunião que nós tivemos agora no final de semana na Suíça. Vários países se recusaram a assinar aquela declaração final, entre eles o Brasil. Isso significa uma aproximação do Brasil com a Rússia? Não dá para chamar isso de vitória diplomática. Cerca de 100 países foram representados, 90 países e algumas instituições internacionais. O Brasil não foi a esse evento, mandou a embaixadora na Suíça, esteve como Estado observador, portanto. Mas 80 países assinaram a declaração do evento, inclusive porque a declaração daquele evento de paz na Suíça
ela não era uma declaração contra a Rússia. Veja só, tinha 3 pontos principais. Primeiro, que não se use armas nucleares, que não é do interesse de ninguém, nem da própria Rússia, porque se ela explodir armas nucleares na Ucrânia, os ventos e as chuvas vão levar a radiação para a Rússia. Que se deixe aberto o canal de alimentos para a saída de grãos do Mar Negro, que também interessa a Rússia. A Rússia fez um acordo com a Ucrânia para isso, e que a Rússia devolva as 20 mil crianças que foram sequestradas da Ucrânia. Isso é um crime de guerra, inclusive tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o Putin, porque isso é limpeza étnica. Essas crianças estão sendo criadas há mais de 2 anos na Rússia, elas perdem a noção da sua identidade cultural. Então esses são os 3 pontos principais. Os países que não assinaram isso, não assinaram porque dizem que a Rússia deveria estar presente, mas fora o ponto das crianças, que se a Rússia quisesse já teria devolvido, mesmo a Rússia é a favor de não utilização de armas nucleares e da abertura de grãos, embora o Putin faça ameaças nucleares semana sim, semana não. Heródoto. Perfeito. Professor, muito obrigado. Obrigado a vocês, bom dia a todos. Muito obrigado. Professor Vitélio Bustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Tá aí, muito claro, muito didático, né? Fácil da gente poder entender e da gente formar opinião também sobre assuntos como esse, porque de certa forma interessam ao mundo como mundo todo.